Olá, queridos amigos da equipe São Lucas. Conforme prometido, vai aí uma síntese da formação que o nosso querido Padre Everton nos fez na última sexta-feira. Uma formação que ele dividiu em duas partes, uma parte menor formativa e uma parte maior espiritual. A parte menor formativa, ele nos falou sobre o nosso ministério extraordinário da Eucaristia, e a parte maior então foi uma adoração assistida por ele. Bom, ele falou também sobre 3 ministérios específicos dentro da igreja: o leitorato, o acolitato e o diaconato. Colocou uma relação do leitorato com o leitor, aquele que lê, serve lendo, e serve então também fazendo comentários sobre aquela leitura que fez. O acolitato é aquele que serve diretamente o altar. E colocou que quando não temos as pessoas do leitorato, então gera-se o ministério dos leitores. E quando não tem o acolitato, gera-se então o ministério dos ministros extraordinários da Eucaristia. Falou também sobre, nos fez um questionamento: por que nós somos extraordinários? Ele colocou que nós somos extraordinários como fora do comum e extraordinários também no âmbito de excepcionais, excepcional ou notável. Fora do comum por quê? Porque na verdade quem tem que servir são os bispos, os padres e os diáconos. E somos excepcionais, nós somos notáveis por causa devido àquilo que nós fazemos, ou seja, por nos colocarmos disponíveis ao ministério, por colocar-se disponível ao ministério, por levar a comunhão aos doentes. E aqui ele colocou então uma frase de um padre amigo dele que disse para ele no princípio, quando ele se ordenou padre, que ele nunca se esquecesse em seu ministério dos doentes e dos pobres, sobretudo dos pobres, exercendo assim a caridade. E ele disse também que somos excepcionais e notáveis porque nós alimentamos o povo de Deus através de nosso ministério. Também ele fez alguns questionamentos, algumas perguntas de o que se espera de um ministro da Eucaristia, um ministro extraordinário da Eucaristia. E ele colocou 4 pontos: que ele tenha consciência da importância da Eucaristia, que ele seja uma pessoa de fé e experiência eucarística, que ele seja um anunciador de Jesus eucarístico e que ele não seja jamais um funcionário. Pegando aqui o primeiro tópico, que ele tenha consciência da importância da Eucaristia, que ele conheça pessoalmente e intimamente Jesus sacramentado. É necessário que conheçamos Jesus sacramentado, é necessário que tenhamos uma experiência com Jesus sacramentado. Que a gente conheça a teologia eucarística e as ações do nosso ministério, ou seja, que a gente não conheça apenas Jesus através da nossa experiência do dia a dia com a Eucaristia, mas que a gente busque nos livros, que a gente estude esse Jesus eucarístico, que a gente conheça esse Jesus eucarístico também profundamente, teologicamente, e que conheçamos também as ações do nosso ministério, saibamos exercer o nosso ministério, conhecendo esse ministério, estudando esse ministério. E para isso ele nos deu uma sugestão, que tenhamos então uma biblioteca pessoal. Além disso, no segundo tópico aqui, que sejamos pessoas de fé e experiência eucarística, que a gente tenha fé, mas essa fé tem que ser vinda da intimidade com Jesus eucarístico. Somente através da nossa intimidade com Jesus eucarístico, com tudo aquilo que Jesus vai fazer em nossas vidas através dessa intimidade com Ele, é que vamos ter essa fé, que a gente tenha também uma participação. Para eu ter fé em Jesus Eucarístico, eu tenho que comungar. Para comungar, tenho que ter participação nas missas.
que eu tenha também uma vida de oração, não só uma vida de oração particular, individual, mas uma vida de oração também em assembleia, uma vida de oração comunitária. E além disso, eu tenho que ser também um animador da esperança através dessa minha experiência com Jesus. Tenho que levar esperança às pessoas. As pessoas têm que perceberem em mim essa esperança em Jesus Cristo eucarístico. No terceiro tópico, temos que ser anunciadores desse Jesus eucarístico. Eu tenho que falar de Jesus eucarístico para as pessoas, nas minhas formações, pregações, em casa, no trabalho, com os meus amigos. Aonde houver uma brecha, eu tenho que falar das minhas experiências, do meu testemunho com esse Jesus eucarístico. Anunciar Jesus eucarístico sempre, sempre e sempre. E eu tenho que assumir também que sou um anunciador enviado por Jesus através da igreja. Não é apenas o padre, não é apenas o diácono, ou então até mesmo o nosso coordenador. Não, somos todos nós. Somos anunciadores de Jesus eucarístico através do nosso ministério. Além disso, que a gente não seja mais um funcionário dentro da igreja e não se sinta como um funcionário dentro da igreja. Ou seja, não se sinta funcionário da igreja de Jesus. Um serviço remunerado fazemos friamente, um serviço remunerado fazemos apenas esperando, aguardando o retorno do dinheiro, o retorno monetário. Mas quando fazemos um trabalho, um serviço para o Senhor, e esse serviço é um serviço missão, então aí sim estamos quentes. E quentes nós então levamos este serviço de uma forma com ardor, um ardor missionário. Nos fez também questionamentos, 2 questionamentos. Você se sente ministro extraordinário da Eucaristia? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Se sim, o que realmente está te fazendo se sentir desta forma? Se não, o que realmente está te prejudicando a se sentir como ministro da Eucaristia? E o segundo questionamento que ele nos fez é: como está a sua experiência com Jesus Eucarístico? Você o conhece? Você o busca? Você o vive? Então foram os questionamentos que ele fez. Tivemos depois a nossa adoração assistida por ele. Foi uma adoração ótima, uma adoração maravilhosa, uma adoração diferente. Essa foi a nossa primeira formação e nos falaram que vamos ter várias outras formações tal qual a esta. Estamos esperando e aguardando essas formações. Até a próxima. Amém.